Bom dia, doutores, bom dia, doutoras, a doutora Leonice e a doutora Iris e a doutora Neiva ainda não estão presentes, mas queremos iniciar essa nossa transmissão, hoje dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e diretamente do Rio Grande do Sul para o mundo, queremos saudar os nossos internautas, em especial aqueles que participam e que acessam os nossos canais de transmissão. É importante lembrar que essa transmissão é simultânea no Facebook, na plataforma Inconstitucionalidade do Exame de Ordem e do YouTube Carlos Otávio Schneider, da ANB. Essa transmissão também conta com a parceria da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do Dr. Domingos da Paz, do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, do Dr. Paulo César Faria Rodrigues, do jornal O Novo da cidade de Novo Hamburgo, que tem a sua plataforma no Twitter, do jornalista José Luiz, e também colaboração do canal do BBT, do Paulo César, com a participação sempre brilhante do Dr. Maurício Rabelo, do estado de São Paulo. Hoje queremos também saudar os nossos presidentes, nossos suplentes regionais, os nossos filiados e internautas de um modo geral. Convidados para participar da live hoje, o nosso convidado especial, Dr. Ronaldo Mesquita de Carvalho, advogado, presidente da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito do Estado da Bahia. Como é o nome da cidade? Do Conde, né, Dr. Ronaldo? A cidade de São Francisco do Conde, fica localizada no Recôncavo Baiano. Ok, maravilha. O Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado, especialista em direito constitucional, com suas sempre brilhantes matérias, trazendo sobre a pesquisa relacionada ao tema de hoje. A doutora Leonice de Oliveira, que ainda não ingressou no estúdio, Dr. Charles Alexandre, vocês podem ver, nosso presidente da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito do Estado do Maranhão, advogado, brilhante advogado, que é no seu estado. A doutora Neiva Pastorini Xavier, que havia confirmado ontem a sua participação, por indicação do próprio jornalista José Luiz. A doutora Iris Lins Araújo Rodrigues, também do estado de Pernambuco, deverá ingressar daqui um pouco. Deixa eu ver aqui. O doutor Ivan Soares, normalmente tem uma transmissão um pouco instável, né? Mas, enfim, vamos ver o que está se passando aí na nossa capital. Eu vou, inclusive, verificar aqui o que às vezes a gente recebe as informações por aqui. A doutora Neiva. Estou aguardando o link, ela diz. Pois é, doutora Neiva. Eu já mandei, vamos ver aqui. Vamos ver o link aqui, vamos mandar de novo para a doutora Neiva. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Muito bem, já encaminhamos para a doutora Neiva o link. Eu já havia mandado esta manhã para todo mundo, agora eu não sei o que foi que aconteceu, não fosse endereçamento errado, certamente os nobres colegas não teriam ingressado no estúdio, mas de qualquer forma vamos aguardar. Pois bem, dito isso, a ANB vai fazer uma leitura da nota que saiu esta semana. Doutora Iris, vamos dar as boas-vindas à doutora Iris. Muito bom dia, doutora. Muito obrigado por participar dessa importante live. A nossa presidente da Associação Nacional do Estado de Pernambuco, advogada brilhante que é. E já vamos dar início à sua apresentação, ok? Eu só vou fazer uma rápida leitura de um texto que saiu essa semana de muitos de juristas que estão se rebelando contra as atitudes dos membros da Suprema Corte. Finalmente, os grandes juristas do país começaram a manifestar-se contra as arbitrariedades e o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. O jurista Evandro Pontes foi entrevistado pela colunista Ana Paula Henkel, e aqui a matéria não diz, eu acho que é do estado de São Paulo, eu não sei qual é a plataforma, se é dela mesmo,
né, e para falar sobre recentes fatos envolvendo o Supremo Tribunal Federal e os atos de seus ministros que levaram a uma enxurrada de pedidos de impeachment. Ele é mestre e doutor em Direito Societário da USP. Evandro Pontes defende que há um golpe de Estado em curso. Ele defende isso. Ele diz, eu só vou ler um parágrafo porque o texto é um pouco comprido e não vale a pena nós nos debruçarmos sobre isso, mas para saber que estamos realmente vivendo um estado de exceção. O Supremo Tribunal Federal é hoje sem a menor sombra de dúvida, e por isso falo das pessoas, falo da corte mesmo, pois no caso da decisão da transferência do Lula, em que houve supressão de instância, a corte integrou a decisão com 10 votos favoráveis. Pense-se também no caso do inquérito de censura da Cruzoé. Foi claramente um ato inconstitucional da própria corte e não dos ministros isoladamente, uma entidade de poder suprema e de atuação paraestatal. Suas decisões sequer são respaldadas em seus próprios precedentes, o indício de que seu histórico foi completamente abandonado. Nem mesmo na Constituição. Basta ler as decisões que citei a procurar o dispositivo constitucional que serve de base para a decisão. Não há, simplesmente não há. São atos de puro totalitarismo gestado à latere. Desta forma, o golpe foi dado. Olha, escutem essa frase. O golpe foi dado. Tudo o que decorre dele é mera consequência de um golpe. Jamais será uma resposta em ato isolado ou um golpe à parte ou contragolpe. Já estamos na marcha da história para recobrar o sistema que já foi rompido por iniciativa clara e desabrida do Supremo Tribunal Federal. A escolha agora cabe ao povo brasileiro. Então aqui estamos realmente diante de um grave estado de exceção. O Tribunal de Exceção está instalado. Para 1 minuto de apresentação, Dr. Charles, vamos seguir pela ordem. Dr. Charles, 1 minuto para a sua apresentação, microfone fechado. Muito bom dia aos internautas e a todos os presidentes regionais dos estados da nossa federação, que é o Dr. Charles Seba aqui, que representa a ANB no nosso estado, e realmente estamos insatisfeitos com a forma com que o STF vem tratando a situação em nosso Brasil. Infelizmente, acontece, como foi dito pelo Dr. Carlos Schneider, a nossa apresentação aqui em relação à nossa representatividade junto a todos os bacharéis em direitos aqui do estado do Maranhão, advogados não inscritos. Essa nomenclatura bacharel já deveria ter deixado de existir em nossos diplomas de formação, expedidos pelo MEC. Infelizmente, ainda não houve, né, o cumprimento da Lei 12.605/2012, mas okay. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos dar as boas-vindas à doutora Leonice, que acaba de ingressar no estúdio. Bom dia, doutora. Daqui um pouco já vamos dar a oportunidade para a nossa secretária nacional de São Paulo. Doutor Ronaldo de Mesquita Carvalho, Mesquita de Carvalho, é isso, né, doutor? Para a sua apresentação, 1 minuto. Microfone fechado. Muito bom dia a todos. Eu sou o Ronaldo Mesquita de Carvalho, advogado aqui na Bahia, não inscrito, advogado da Lei Maior. Muito nos honra participar dessa live, muito instrutiva para todos nós que compomos este universo de profissionais tolhidos do exercício profissional por conta dessa aberração, que é esse caça-níquel, que foi institucional de forma fraudulenta, ilegal e inconstitucional. Ok. Maravilha. O doutor Robson Aparecido Ramos, constitucionalista São Paulo. Aqui. Bom dia a todos. Sou Robson, formado em 97, e meu trabalho principal é investigar esta organização, né? E a cada dia a gente fica mais surpreso, descobrindo coisas que
a gente nunca imaginou que acontecesse nesse país. Então, hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre este assunto, sobre as novas descobertas que a gente tem feito. Ok, maravilha. Querida doutora Iris, muito obrigado por participar da live. Ficamos muito felizes por aceitarem todos vocês o convite de participar desta manhã, véspera de Natal. A palavra é sua, 1 minuto para a sua apresentação. Bom dia a todos. Muito obrigada por esse convite, doutor Carlos. E doutora Léo, bom dia também. Faz tempo que a gente não se vê, nem se fala, né? E aos colegas demais também. Sou a doutora Iris aqui do estado de Pernambuco. E com muita honra e orgulho, venho representar a ANB no nosso estado aqui. Ok. Chega agora o nosso ilustre presidente ANB Distrito Federal, doutor Cláudio, Paraíba, né? Que está em João Pessoa, doutor Cláudio, lá do estado da Paraíba. Bom dia, doutor. A palavra é sua, 1 minuto para a sua apresentação. Eu acho que não está ouvindo, não? Doutora Iris, eu vou passar agora para a doutora Leonice. Aí, a live nacional tá aí. Doutora, só um pouquinho. É doutor Ivan. Doutor Ivan, não aparece aqui seu nome. Ah, agora apareceu. Doutor Ivan. Agora apareceu. Vamos lá, a sua apresentação, doutor Ivan. Bom dia, meus nobres doutores da ANB. Estou de máscara porque eu estou na rua, né? Eu não poderia deixar de participar com vocês, porque hoje é um dia especial, véspera de Natal. E eu estou aqui na loja de um amigo meu, no centro de Taguatinga, Brasília, fazendo a revisão elétrica do meu veículo. E a pedido do nosso novo presidente, estou aqui operando de celular, porque a minha internet em Brasília não está... internet em casa não está muito boa. Quero dar aqui um nobre abraço à doutora Leonice, a essa guerreira, a doutora Iris, né, e os demais da mesa, né, e é uma satisfação participar desse grupo. Ok, maravilha. Pois bem, o nosso tema de hoje já é conhecido e... Dr. Robson Ramos, o que é a IAB, o que é a OAB e o que é esse Estado paralelo no Brasil? A palavra é sua. O seu áudio está muito baixo, doutor. Tem algum problema no seu áudio aí? Abaixo. Tem um problema no áudio aí, doutor. Não está dando para ouvir? Muito baixo, doutor. Não dá para ouvir. Enquanto o Dr. Robson Ramos tenta resolver o problema de áudio, a doutora Leonice, a doutora Pastorini, a doutora Neiva está me dizendo que ela não está conseguindo acesso. Eu não sei se existe algum procedimento especial, doutora Neiva, aguarde um pouco aí que nós já vamos tentar resolver esse problema aí para que a doutora entre na live. Ela é de Santa Catarina, mas ela disse que está clicando sobre o link e não está dando certo. Não tem nenhuma configuração diferenciada, não, né? Aqui no meu áudio... Olha, agora sim, agora melhorou, doutor. Ah, melhorou? Agora sim. 100% o volume.
Não, então tem que falar um pouco mais perto do seu equipamento. Vamos lá. Isso, agora sim. Ok. Tá cortando o áudio. Tá ouvindo agora ou não? Agora sim. Eu creio que a internet, supostamente, deveria ter 150 mega, né? Mas aí que vem só 1 mega para cá. Bom, iniciando então a fala. Na live passada, nós falamos sobre a história do IAB, como foi que isso nasceu. E é muito importante que a gente entenda o princípio, né, da formação política do nosso país para entender o que está acontecendo hoje, porque não mudou nada, né? Eu vou começar falando sobre um resumo, né, que eu já falei ao vídeo passado, na live passada, eu vou fazer só um resumo curto para a gente ir em assuntos mais atuais. Então, quando a família real chegou aqui, nós ficamos... Esse grupo já veio, de grupos de advogados, já vieram de Coimbra para cá, e começaram a se infiltrar nos 3 poderes, né? Uhum. Então, veja que a família, aliás, o rei, né, Dom de Portugal, ele veio em 1808 e voltou. Com a ida dele para Portugal, nós ficamos com um vácuo de governança no país. E foi este vácuo que fez com que esse grupo dominasse o país completamente. Porque ficou Dom Pedro I, que não era muito responsável, né? O pessoal que é monarquista não gosta que fale isso, mas é verdade, ele gostava mais de farra. Uhum. Quem realmente governava era esse grupo. Eles se infiltravam em todos os segmentos do Estado e começaram a criar restrições para o exercício da profissão. Essa restrição ela é oriunda da ideia de corporação de ofício que já existia em Portugal. Em Portugal, eles já falavam, né, que a faculdade era ruim, que os bacharéis tinham péssima qualidade e que tinha excesso de advogado. E lá em Coimbra, eles já mudaram, né, o currículo da faculdade, né, com essas desculpas. Veja, então, que excesso de bacharel e má qualidade não é uma desculpa nova. Isso já vem desde a época do Império. A ideia... Isso vem, inclusive, lá de 1930, né, doutora? Mas bem antes. Eles já na época do Império, antes de existir o IAB... Doutor, me dá só um minutinho. Tem alguém que está perguntando aqui, ó. Cadê o doutor Mesquita, o Alailson Mendes? Eu não sei, o doutor Mesquita deve ter dado problema na transmissão dele. Eu ouvi ele reclamar, porque ele está com a internet ruim. Mas daqui a pouco ele estará de volta, doutor Alailson. Prossiga, doutor, desculpa. Ok. Quando esse grupo ainda planejava criar o IAB, eles sofreram uma restrição dos senadores da época. Por quê? Porque naquele tempo, né, todos os profissionais podiam exercer a advocacia, porque não era necessário conhecer legislação. O que você precisava ter naquela época era uma boa oratória, conhecer as técnicas de debate, né, que vem da filosofia, lógica, falácia, retórica, etc. Então, quem tivesse uma boa capacidade para se comunicar, podia exercer a profissão de advogado. E, por isso, você tinha engenheiros, médicos e outros profissionais que atuavam na advocacia, sem ter... aliás, nem existia no Brasil ainda o curso jurídico. A ideia de se criar o curso jurídico faz parte de se restringir, né, o acesso à profissão de advogado, porque aí passou a se exigir um conhecimento específico, e aí você tira fora engenheiro, médico, contador, todo mundo que não é bacharel em direito. E, em seguida, eles tentaram criar a Ordem dos Advogados, aliás, o Instituto, né, dos Advogados, mas lá no Senado, os senadores não permitiam, porque eles já perceberam a intenção, que era
criar um monopólio da profissão. Como naquele tempo você já tinha senadores, que eram médico, engenheiro ou tinha outra atividade, eles não permitiam. Por isso nunca foi criado o IAB durante o Império. Só foi conseguido isso em 1930. Né? Por quê? Porque eles também usaram outra estratégia. Em vez de tentar através do Congresso, eles começaram a ir direto do Poder Executivo. E aí conseguiram, com o Oswaldo Aranha, criar... aliás, o Oswaldo Aranha é a OAB. Mas, na época, em 1843, eles procuraram o ministro da Justiça, na época, o Supremo Tribunal de Justiça. E, através dele, é que se conseguiu criar, veja que usaram o executivo, o poder executivo. O ministro da Justiça da época é que redigiu ali o texto para a criação do IAB. A partir daí, eles já começam a criar regras que excluem a maioria das pessoas do exercício da advocacia. Por que eles querem, na verdade, ter um controle sobre o exercício da advocacia? Porque a advocacia, ela coloca a pessoa diretamente dentro do poder do Estado. Se a gente for observar, hoje, né, a quantidade de presidentes que nós já tivemos na história do Brasil, dentre todos eles, nós tivemos 23 advogados. Um médico, foi o Kubitschek, um médico, dois economistas, que é a Dilma e o Collor, e um torneiro mecânico. Então, veja que o monopólio do cargo de presidente é do advogado. Então, durante toda a história do nosso país, praticamente fomos governados por advogados. É por isso que eles não querem que as pessoas, em geral, tenham acesso a essa atividade da advocacia. E uma outra situação que ocorre, que já foi criada na época do IAB, é que o IAB queria criar uma corporação de ofício para ter o monopólio do exercício da profissão. Só que eles não podiam. Por quê? Porque o IAB não permite a entrada de todos os advogados. Isso desde a fundação e continua até hoje. Então, você só tinha no IAB uma elite de advogados, pessoas que tinham títulos de nobreza, títulos... como se diz? Era um título de nobreza, conde, ou pertenciam à elite social da época, pessoas que tinham influência política, né? E, além dos bacharéis, né, entravam essas pessoas naquela época do IAB. Então, você tem uma elite. Doutor Robson. Oi. Duas coisas. Então, os bacharéis, para eles, eram advogados, independente de denominação, primeiro ponto. Exatamente. Segundo ponto também, na gestão do presidente Nabuco Araújo, que deu muita relevância à época à ampliação da jurisdição do IAB, do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, ele, inclusive, teve uma decisão de censurar o juiz suplente, cuja decisão apoiou-se na interpretação majoritária de que ele estava sujeito ao regime do Instituto, e não só do Poder Judiciário. Veja que ponto essa entidade chegou. Exatamente. Havia... Que ponto ridículo, doutor. Daquela época, né, não se sabia a diferença entre o poder do Estado e o IAB, porque os membros presidentes do IAB também eram autoridades do governo. Pertenciam ou era no Senado, presidente do Senado, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, havia uma mistura. Você não sabia distinguir se uma decisão do presidente do IAB era uma decisão do presidente da associação ou uma decisão do ministro, era a mesma coisa, né? Então, isso acontecia muito naquele período. E veja que até 1930 não se
não se percebia essa diferença. O que acontece com a criação... Mas um fato importante que eu estava falando é que o IAB ele engloba um grupo, uma elite de advogados, e não entra ali todo mundo. Né? Existem critérios, né, subjetivos que deixam a maioria dos advogados de fora. Por isso, eles não podiam pleitear para eles o direito de exercer o controle da profissão. Por isso que eles tinham a ideia de criar a OAB. A OAB, ela passa a incorporar todos os advogados, todos os bacharéis em direito. Mas existe embora exista esse vínculo, né, esse elo entre os dois, dentro da OAB ficam as pessoas que não têm prestígio social. E no IAB ficam aqueles que têm mais prestígio social, a elite. Né? Então, o que aconteceu a partir disso? Quando eles criaram a OAB, eles passaram a ter uma corporação de ofício de verdade. No pessoal que fica na OAB, o advogado da plebe, eu chamo de advogado da plebe, aquele que não tem prestígio, ali só existem castigos e punições. Quando a gente pega o regulamento, né, que a OAB foi criada por um decreto, né, na época do Oswaldo Aranha, mas em 1931 foi criado o primeiro regulamento, que seria equivalente a um estatuto, né, que no decreto 19.408 só tem ali, fica criada a OAB. Mas os procedimentos para ingresso, etc., estão dentro de um regulamento que foi criado em 1931. E ali já se vê, né, que o advogado ele só tem castigo. É um estatuto de como punir o advogado, como limitar o advogado. Por isso que, na época, veja que a OAB, veja outra vez a mistura que existe entre o poder público e os integrantes do IAB. Quem criou a OAB foi um procurador-geral de justiça, lá do Distrito Federal. Ele que fez a OAB, não foi um advogado que criou a OAB. Quem criou a OAB foi um procurador de justiça. Para a gente ver essa simbiose entre o poder e o IAB. Né? E o que acontece? A justificativa que esse procurador deu para o Oswaldo Aranha foi que a OAB não iria criar privilégio para ninguém, pelo contrário, iria restringir os direitos. Você está sem áudio, doutor. Inclusive, isso que chamou minha atenção, porque ele está no discurso dele, né? Como? Isso está no discurso do presidente da época. Exatamente. A restrição dos direitos. E foi o que aconteceu realmente. Porque, a partir dali, o advogado com registro na ordem dos advogados, na OAB, ele pode atuar em menos casos. Existem ações que são prerrogativa do Conselho Federal da OAB, né? Então, veja que reduziu muito o poder do advogado, a capacidade do advogado. Direito não tem. Agora, a lista de punições é só pegar o estatuto, o regulamento e olhar. É do começo ao fim, só castigo e punição. Né? Bom, mas, como eu estava falando, o interesse deles em restringir a atuação das demais pessoas no exercício da advocacia visa única e tão somente o poder. Porque se a gente olha o governo, né, a maioria dos cargos exigem hoje, né, que a pessoa para concorrer Tem um microfone aberto aí. Tenha inscrição na OAB. Então, o que acontece? Você pega esses cargos de assessoria, de administração, dentro do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, todos exigem que a pessoa tenha inscrição na OAB.
E isso exclui as outras pessoas, né? Tem um áudio aí meio que atrapalhando a narrativa do doutor. Eu vou Continua aí, doutor. Então, o que acontece hoje, realmente, né? Mais um resumo, doutor Robson, um resumo um pouco, porque estamos chegando à metade da nossa transmissão, para dar oportunidade para a doutora Leonice, para o doutor... Bom, a doutora Iris. Sintetizando, o que acontece desde a época do Império é que os membros dessa organização IAB se infiltram dentro dos três poderes, e são eles que tomam decisões dentro do IAB, fazem projetos de lei, decidem tudo e mandam as decisões deles para o Congresso. E lá ele já tem os membros deles dentro das comissões que aprovam, né, aquilo que já foi decidido lá atrás, lá dentro do IAB. E quem é que participa dessas reuniões? Pessoas que fazem parte do poder. Você tem ali os ministros do STF, deputados, senadores, eles estão lá tomando decisões, discutindo assuntos de interesse nacional do Estado, não dentro do Congresso. Onde é que deve ser decidido o destino do país? É dentro do Congresso. Mas não, acontece dentro do IAB, lá no Rio de Janeiro. Nós temos diversos documentos, né, onde a ata da reunião, com o discurso dessas pessoas, foi feito dentro do IAB no Rio de Janeiro, sendo que era aquilo um assunto de interesse do país, que devia ser discutido dentro do Congresso, pelos deputados e senadores. Mas os deputados e senadores recebem aquilo já pronto, a maioria nem participa da discussão, a aprovação, como nós já vimos, né, eles que controlam o processo legislativo de produção de leis, nem sempre eles seguem a lei, como é o caso da Lei 8.906, que não seguiu absolutamente nada daquilo que está dentro do regimento interno, né? Todo mundo sabe, até a assinatura do presidente foi falsificada, e é assim que nós estamos sendo governados. Só para finalizar aqui, uma coisa que eu fiz aqui, que eu mostrei, já falei agora, nós temos uma lista de 23 advogados que foram presidentes da República. Isso já deixa bem claro que o objetivo, né, desta organização em cercear o ingresso das outras pessoas é manter um monopólio do poder. Eles estão controlando o poder executivo, que é a presidência, 23 para 1, né, 23 advogados para um médico, né, que foi o Kubitschek, é uma coisa absurda. 10 militares, tivemos mesmo, durante toda a nossa história, 10 presidentes militares, incluindo o Bolsonaro, né, contra 23 advogados. Então, é essa situação que nós temos que começar a descortinar e mostrar para a população. Mas não fica só aí. O Poder Executivo também está sob o controle deles, que é os cargos dentro do Executivo, né, que agora, né, exigem que você tenha inscrição na OAB, né, então eles dominam o Executivo. O Judiciário já é um poder privado, exclusivo deles. E o Legislativo, a mesma coisa. As principais comissões estão nas mãos deles. Eles discutem dentro do IAB, no Rio de Janeiro, mandam o documento para o Congresso e lá eles só oficializam aquilo que já foi decidido. E quem são os integrantes, né, do governo hoje? Hoje você tem lá o Lewandowski, o Fachin, o Toffoli, Carmen Lúcia, uma lista enorme de ministros atuais do STF que são membros do IAB, né? Participam das reuniões lá dentro. É lá que eles votam e decidem vários assuntos de interesse nacional. E temos uma lista também enorme de ex-presidentes do STF. Todos fizeram exatamente a mesma coisa.
Mas não é só o STF. Você olha que o TSE é todo repleto de membros do IAB. Nós temos documentos aqui que provam isso, né? O atual... Deixa eu ver se eu pego aqui um documento. Bom, eu posso postar isso aí na plataforma, né, em seguida, mas vocês vão ficar espantados com a quantidade de advogados infiltrados dentro dos 3 poderes. É esse o assunto que a gente tem que levantar e tornar público. Perfeito. Doutora Leonice, uma pergunta única e objetiva. Onde, quando e como foi criado o IAB? Existe registro registro de criação do IAB? E o que fazer diante de todas essas denúncias? Microfone fechado, doutora. O que fazer? Já abri o microfone. Não existe estatuto do IAB registrado. O IAB, ele vem atuando como, antigamente, ele foi revogado pelo decreto 19.408, ele finda com o decreto imperial, e ali começa a surgir, no governo provisório de Getúlio Vargas, com o decreto 19.408, no artigo 17, a OAB. A OAB nada mais é do que o próprio IAB, eles trabalham em conjunto, separando as classes. Tá? Em 91, é revogado o decreto 19.408. Nós fizemos um levantamento junto a um colega, doutor do Rio de Janeiro, que ele fez uma busca, da mesma forma que nós fizemos lá atrás, em 2018, com a OAB em Brasília, nos cartórios do Rio de Janeiro. Inclusive, na própria, o órgão oficial da imprensa, não foi localizado nenhum estatuto de criação do IAB. Eles vêm atuando da mesma forma que lá atrás. Não existe. E, na realidade, foi criado o quê? O IAB com a classe dominante do Executivo, Legislativo e Judiciário, que abraça todos aqueles da elite. E a OAB, que seria para a classe dos advogados, para o controle do exercício profissional e para que ser um órgão punitivo mesmo, mas para os advogados da classe pobre. Na realidade, não existe nem do IAB e nem da OAB. Nós queremos aproveitar, meus nobres doutores e doutoras, a entrada no estúdio da doutora Neiva Machado, do estado, nossa presidente do estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, doutora Neiva. Prazer tê-la conosco. Um minutinho para depois nós seguimos com a doutora Leonice e passamos ao doutor Charles, ao doutor Ivan e à doutora Iris. A palavra é sua, doutora Neiva. Quero cumprimentar a todos e parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo feito, principalmente do nosso presidente, da doutora Leonice e todos os demais. Quero dizer que é um trabalho realmente um trabalho de... Alô? Oi? Estamos te ouvindo. Está ouvindo? Tá, estamos ouvindo. Tá. Quero continuar dando os parabéns e desejar sucesso, aproveitar a oportunidade agora também para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos, e que, se Deus quiser, o ano que vem, nós consigamos realizar o nosso sonho, de que possamos trabalhar e advogar sem essa opressão da OAB. Ok. Parabéns mais uma vez a todos. Daqui a pouquinho a doutora vai falar um pouco mais aí para o seu estado, para os filiados de Santa Catarina, ok? Ok. Doutora Leonice, continuando rapidinho, depois vamos passar para o doutor Ivan, depois a doutora Iris. Pela doutora Iris, pelo doutor Ivan, e assim pela ordem. Em resumo, tá? O doutor Robson e eu, nós nos debruçamos, né, para saber toda a verdade referente ao IAB, à OAB, a origem, e o porquê que ela se mantém até hoje, que todos os recursos, ações que até hoje nós temos buscado, a ANB, ele para ali, não dá seguimento, mas é porque eles todos são ali do IAB e, infelizmente, muitos que cobram do presidente,
mas o presidente não tem competência alguma. Isso daí vai depender de todos nós. Feliz Natal e Ano Novo para vocês, tá? Obrigada. Tudo de bom para vocês também. Deixa eu só fechar. Doutora Neiva, só fecha o seu microfone, ok? Oi? Só Oi? fecha o seu microfone, para não... Ok. Doutora Leonice, olha o comentário do doutor Jaime Alves Silva Filho. Ele diz, o IAB, então, é um poder paralelo semelhante à máfia? Isso me parece uma pergunta. Eu acrescentaria, é o Vaticano no Brasil, é isso? Exatamente isso. É um poder paralelo, na qual nós estamos agora descortinando, descobrindo toda essa verdade, e aqueles advogados que realmente são da justiça se unam a nós para que a justiça se restabeleça. Todos sempre foram advogados e continuam sendo advogados. Infelizmente, nós temos eu costumo chamar de uma orquinha, uma organização criminosa isso, que aparelhou todos os estados. E, com isso, dos 3 poderes, tá? E, com isso, nós temos uma participação de um local que abraça tudo isso, que é o Foro de São Paulo. Muito temos debatido contra o Foro de São Paulo. Ali é o ninho, ali abraça toda esta organização. Doutora, eu quero só fazer um esclarecimento. Tem alguém aí chamado Canal Brasil em Debate. Eu não sei quem é, o doutor não se identifica. É que o doutor Ivan usa máscara porque ele está em ambiente público. Inclusive, por esta razão, é obrigatório o uso da máscara. Eu sei que isso é o símbolo da mordaça, né? Qualquer tipo de coisa que tape a boca, os olhos ou órgãos de respiração é símbolo da mordaça. Mas ele está em ambiente público. É por esta razão que eu tenho que esclarecer isso. Não sei quem é a pessoa, né? Que está intitulado como Canal Brasil em Debate, não sei quem é, mas de qualquer forma fica aí a resposta por que o doutor Ivan está de máscara. Daqui um pouco ele já vai se pronunciar a respeito disso. Prossiga, doutora, depois a doutora Iris. Em resumo, é isso daí, tá? Nós temos aí, na realidade, quem está governando o nosso país há muitos anos é esse governo paralelo, é o IAB, tá? Ele está acima do próprio executivo, legislativo, judiciário e pasmem. Doutor Hermenegildo, doutor. Olha o doutor Hermenegildo. Canal Brasil. Bom dia, doutor Hermenegildo, nosso suplente na Paraíba, do Piauí, perdão. Desculpa, doutora, mas é preciso fazer esse esclarecimento. Não tem problema. Inclusive, os juízes, a CNJ, a Corregedoria, todos eles estão ali envolvidos. Todos esses julgamentos, pareceres que saem para dentro do STF, que são julgados, pautados no Senado, na Câmara de Deputados, sai tudo pronto de dentro do IAB. É de dentro do IAB que sai tudo pronto, aquilo ali. Por isso que nós vivemos numa luta, o próprio presidente também não consegue avançar com o país, porque nós temos essa organização. Eles estão organizados há anos, e isso tem nos impedido de muita coisa, mas unidos, nós somos muito mais fortes. Maravilha, doutora Leonice, maravilha. Você é sempre brilhante em todas as lives, então quero lhe cumprimentar porque as suas complementações, tanto o doutor Robson, com relação a esse tema, é muito importante que todos saibam quem é esta organização da representação dos advogados brasileiros, chamada Ordem dos Advogados Brasileiros. Doutora Iris Lins, de Pernambuco, nossa querida presidente, queremos ouvir as suas considerações também a respeito do tema e como isso repercute aí no seu estado com relação de toda essa desordem. Queremos cumprimentar o doutor Marinho, antes de mais nada, que é o nosso presidente da Paraíba, o doutor Nelson Cipriano, presidente do estado do Paraná, a doutora Ana Rogéria, do estado de Goiás, né, nossa querida representante de lá também, do estado de Goiás, e assim o nosso querido irmão, o doutor Hermenegildo, também saudar o nosso suplente do estado do Piauí. Doutora Iris, nossa presidente, a palavra é sua. Presidente de Pernambuco. Gente, a gente fica
fica surpresa e também não fica surpresa com tudo isso que acaba, né, de ser explanado aí pelos nobres doutores. E eu fiquei imaginando, doutor Carlos, como o aprendizado ele vem e fica, né? E eu lembro toda essa conversa aí, e só via na minha mente a história do presidente do Tribunal Federal aqui no estado de Pernambuco. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, a qual ele me contou aquela história da mentira e da verdade. Puxa vida, em um resumo único de uma ilustração, vem dizer hoje para mim toda a verdade. Hoje eu entendo o que é que ele queria me dizer naquele momento, que ele não poderia falar agora para, né, de fato, o que realmente estava por trás da OAB. E eu costumo dizer que se nós acreditássemos na mentira, né, não seríamos a ANB. Exatamente, exatamente. Então, assim, e é isso que as pessoas ANB... precisam entender, que nós não estamos enfrentando somente o movimento pelo fim do exame. É um sistema que se implantou no país. E vou dizer mais, doutor. Eles estão tão organizados, né, como a doutora Leonice bem colocou aí na sua explanação, que nós que estamos, principalmente o doutor, né, a doutora Léo, que estão de frente aí dessa batalha, que o nosso Deus, né, o divino, venha nos proteger, porque, gente, não é fácil lutar contra alguém que tem, digamos assim, o cajado na mão, né, algo de autoridade na mão, porque nós saímos como errados, ou como alguém que não está fazendo nada, e, no entanto, nós estamos fazendo tudo. E muitos estão até tentando nos calar, digamos assim, porque não querem que essa verdade venha sair, né, da caverna que eles tentaram antes esconder. Mas eu digo para todo mundo que podemos esconder tudo de todos, menos de todo poderoso que é Deus, que olha tudo. Então, assim, é o que me deixa tranquila e o que me deixa ainda confiante, não é? Porque Deus é justo e Ele vai fazer justiça. Ele gosta de quem busca a justiça. Tanto é quando o Bolsonaro diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é exatamente esse sentido. As pessoas não conhecem a verdade do país. As pessoas mal sabem. Eu escutei essa semana um áudio do Marcelo Frazon, né, que é um cientista político extraordinário, chamando a direita brasileira de hipócrita. E é verdade, tem alguns movimentos. Veja o que aconteceu com essa mentira, perdão, não vou tirar a palavra mentira, mas essa dúvida com relação ao Oswaldo Eustáquio. A esposa do Oswaldo Eustáquio, veja só, que ela tirando foto com a Dilma Rousseff. O que está por trás de tudo isso, gente? Né? E agora a Ordem dos Advogados do Brasil diz que quer instalar em cada unidade da Federação Brasileira como seu principal presidente membros do PT. O que está por trás disso tudo? Continua, doutor. Pois é, né, doutor? Então, assim, aqui, né, os representantes da ANB, os associados, nós estamos tentando fazer um movimento realmente de alerta para todos os estudantes de direito. Continuamos na luta, né, quando voltar aí, apesar que agora é tudo online, aí restringiu a nossa batalha, né, indo nas faculdades, mas mesmo assim não nos calamos. Temos os grupos do WhatsApp dos nossos colegas. Então, você que está associado da ANB, você que faz parte dessa luta, gente, nós estamos lutando, nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra biológica, estamos numa guerra política, tá? Uma guerra. Então, assim, precisamos nos preparar para isso, que é o que a ANB tem feito, né? Desde o surgimento dela. Eu não comecei no início, e eu digo que eles são gladiadores, né? São os gladiadores aí. A ANB tem gladiador, gente, que está aí, ó, já há anos na luta, né? Batalhando aí por essa guerra e fazendo valer a sua honra e dignidade, porque não é para muitos. Tem gente que não está nem aí, né? Só quer ganhar o dinheirinho todo mês. É o que todo bacharel em direito
que está na associação e às vezes não está nem associado, mas nos acompanha e nos cobra como se tal fosse, para que haja uma resolução. Aí eu te pergunto, e o STF? Onde é que fica? Doutora Iris, me permite apenas um adendo ao seu brilhante comentário. Eu não uso mais o termo bacharel em direito, né? Isso é graduação. A minha designação para todos nós, formados em direito, independente de especialização, doutorado, independente de estar inscrito, o diploma outorga, nos termos da Lei 12.605, o título de advogado. E para mim, isto basta, embora não devidamente para o exercício profissional exigido, inscrito na OAB. Né? E também não faço questão de me inscrever porque de uma entidade que tem a sua personalidade jurídica questionada, de um estatuto que foi aprovado à sombra da ilicitude e da ilegalidade, e diante da sanção de uma assinatura que todos viram está escancarada, que é fraudada, eu não posso me submeter ao crime, assim como acredito que nenhum de nós aqui vai se submeter a isso. E até por isso muitos quando dizem, mas eu preciso trabalhar. Espera só um pouquinho, vamos aceitar as ilicitudes? É isto? Então nós não somos advogados. É que tipo de advogado, na verdade, né? Você é. A grande pergunta, doutor Carlos, é que tipo de advogado você, quando eu me retrato, quando eu me refiro ao bacharel em direito, são aqueles ainda que não entendem que são advogados. E quando você pergunta, você é formado em quê? Aí eles mesmos se intitulam, falam, eu sou bacharel em direito. E mais uma vez eu digo, gente, você é advogado, eu concordo plenamente com sua colocação, doutor Carlos, plenamente. Ok, maravilha, doutor Ivan Soares Pereira, nosso presidente, Distrito Federal, para as suas considerações. Eu sei que você tem feito um trabalho, não precisa comentar, eu não gostaria que o doutor comentasse o que está sendo feito em Brasília pela ANB. Apenas suas considerações, porque nós não vamos mais expor nenhuma ação pública. Nós vamos manter isso tudo entre colunas aqui, tá bom? A palavra é sua, doutor. O seu microfone não está funcionando. Agora deu. Ainda não. Cortou de novo. Não. Posso fazer um comentário? Não está funcionando. Dá uma olhadinha no seu equipamento, doutor Charles, vamos dar a oportunidade, depois voltamos para o doutor Ivan. Microfone fechado. Muito bom dia. Doutor, a gente vendo o que está acontecendo no mundo jurídico brasileiro, não é de hoje que acontece, né? Todos os órgãos públicos da nossa federação, eles estão aparelhados. Vou dar como exemplo aqui o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselho de Saúde, o Conselho da Educação. Colocam o que eles querem para manipular o mundo ao qual aquele órgão está vinculado. O órgão público ele não tem o interesse de arrumar a vida do cidadão. Vou lhe dar um exemplo. Eu sou especialista na área de trânsito aqui na cidade de Imperatriz. Trabalho como assistente técnico do judiciário aqui no estado do Maranhão, Pará e Tocantins, em causas que envolvem acidentes de trânsito. E sou especialista também em recursos de infrações de trânsito. Vou dar um exemplo. O cidadão, para ele poder entrar junto ao Denatran, através do Diário Oficial da União, para você ter a aquisição, para parcelar as multas de trânsito para as pessoas que não têm condições de pagar, você tem que ter R$1 milhão em bens líquidos. O pobre continua pobre e o rico continua rico. Todos os órgãos estão aparelhados. Isso vem desde a época das cavernas, digamos assim. A mulher, antigamente, não desrespeitando as nossas doutoras aqui que estão presentes, mas na época das cavernas, as pessoas se chegavam para aqueles que tinham maior força. Hoje, quem é que tem mais força? É quem tem o poder na mão. Então, não é de hoje que esse aparelhamento está aí.
O decreto 19.408, que foi extinto o IAB, e foi criada a OAB sob fraude, e o Estado brasileiro deixa isso acontecer. Isso é inadmissível. Nós, advogados não inscritos, nós estamos cansados disso. Cumprimos o que rege a cartilha. Fizemos o nosso estágio. 2 anos. Eu estagio desde o 3º período que eu estagiei. Eu estagiei na vara criminal, estagiei no 1º juizado civil, no juizado especial criminal. Eu tenho mais de 3 anos de estágio desde o 3º período. Fiz a minha gama que eu tinha que fazer. Então, muitos advogados inscritos vêm me pedir instrução como se faz um recurso de infração de trânsito. Quer dizer, todos nós estamos qualificados. Isso deixa uma insatisfação a todos os nossos internautas que estão aí nos ouvindo. Nós estamos cansados, doutor Carlos, doutora Iris, doutora Leonice, doutor Ivan. Nós queremos resultado. O povo da nossa gama está cansado. E assim, a gente nota uma insatisfação por parte de todos os advogados não inscritos. A gente entende que todas as ações estão sendo tomadas e nós não podemos comentar de forma alguma para tentar evitar qualquer tipo de retaliação em Brasília às nossas ações que estão sendo feitas. Então, a gente tem que compreender isso. A você, nobre colega advogado e advogada, não se esqueçam disso. As coisas não podem ser difundidas em virtude disso. Tenham paciência. Tudo está sendo resolvido. Mas, infelizmente, o nosso Estado está aparelhado. Nós não temos como fazer isso atropelando as pessoas que estão lá em Brasília. Nós temos que fazer de acordo com o que rege a lei. Afinal, nós somos homens de lei e mulheres de lei. Tá? Muito obrigado. E aqui eu encerro minhas falas aqui ao Estado do Maranhão, a você, advogado não inscrito aqui do Estado do Maranhão. Participe. Se vincule à ANB. A OAB é uma instituição ruim. Eu vi o doutor Robson Ramos falando que a OAB ela só serve para punir, mas ela pune o advogado pobre. O rico e o escritório rico, não. Ela não pune o advogado rico. Os grandes escritórios, eles não recebem a punição devida, a não ser que quando ela é vinculada a qualquer ato ilícito junto à mídia. Aí eles tomam alguma providência paralela, por pouco tempo, depois volta à atividade. Dificilmente se caça a carteira daquele cidadão. Então, assim, a gente fica insatisfeito, doutor. Nós dissemos, existe a elite, essa elite é blindada, ela não sofre punição, e essa elite faz parte desse grupo IAB. Eles não são punidos e são privilegiados com cargos. A OAB... Perfeitamente. Nós temos a exemplo aqui, o Conde de Montesquieu. Ele foi um filósofo social de 1689 a 1755. Ele foi o autor do Espírito das Leis, que depois veio a separação dos poderes. O Conde de Montesquieu está aí como exemplo para a gente que a separação dos poderes não existe. A exemplo está aí, o Bolsonaro não consegue governar, o STF atrapalha em tudo. Estamos insatisfeitos com o que acontece no nosso Estado aparelhado. Só um minutinho. Quando a gente fala separação do poder, nos lembra a época que acabou com a monarquia absoluta e foi implantado a república. Sim. Só que isso, existe um ponto que as pessoas não perceberam. Né? Não foi implantada a república no planeta inteiro. Só em alguns países ocidentais. É por isso que seu áudio está cortando, doutor Robson. Na verdade, só para finalizar minha fala, doutor Carlos e doutor Robson, o que existe realmente no Estado brasileiro é a alternância de poder. Não existe direita e não existe esquerda. Existe aquilo ali para esquecer o que está se fazendo de errado e se coloca a alternância de poder. Nosso Brasil está, infelizmente, dilacerado, acabado. Eu queria desejar aqui um Feliz Natal a todos os advogados do Brasil, em especial do meu estado, e um Feliz Ano Novo. E que o ano de 2021 ele seja repleto de novas surpresas que venham realmente a suprir as nossas necessidades de trabalho. Doutor Charles, só para orientação e informação, ainda será discutido, mas nós temos uma data, provavelmente no mês de maio, quando será realizado o 2º Congresso Brasileiro da ANB.
Então, fica já informado para tratar todas essas questões, não só da ANB com relação a advogados, mas também do Conselho Federal de Contabilidade. Nós vamos convidar nossos colegas contabilistas que são submetidos ao mesmo constrangimento. Então, já pode se preparar aí para o mês de maio, quando a ANB fará, possivelmente, aí o doutor Ivan daqui a um pouco vai falar sobre isso também, né? E nós estamos, infelizmente, nosso tempo está diminuindo, nós temos mais o doutor Ivan e a doutora Neiva, não sei se ela já saiu, para ouvir, mas vamos lá, nós vamos voltar a conversar isso, e a nossa próxima live vai ser na primeira quinta-feira do mês de fevereiro. Hoje é a última do ano, e a primeira do ano que vem será na primeira quinta-feira do mês de fevereiro. Então, não sei se o doutor vai ficar no estúdio até o final, mas eu quero também já desejar, em nome de toda a família ANB, externar os agradecimentos à vossa excelência pelo excelente empenho emprestado a todos nós. É um trabalho, é uma atividade de voluntariado, né, que Vossa Excelência vem empregando com muita sabedoria aí no estado do Maranhão, e nós nos sentimos muito orgulhosos de tê-lo nesse seleto grupo de operadores do direito despertos para essa grande injustiça cometida com a sociedade que quer trabalhar e não pode. Estamos realmente vivendo um estado paralelo no Brasil. Então, nós rendemos aqui a nossa homenagem ao nobre doutor, né, pelo trabalho desempenhado aí no estado do Maranhão. Eu sei que a luta é difícil, mas se fosse fácil, todo mundo já teria feito. Isso não é atividade para amadores. E a ANB só está graças a pessoas como você. Então, muito obrigado no estado do Maranhão. A ANB se sente muito honrado em tê-lo conosco. Muito obrigado, doutor. Okay. Obrigado a todos. Eu ficaria até o final. Vou encerrar aqui a minha fala. Muito obrigado. Doutor Ivan Soares Pereira, nosso nobre presidente IDF. Não está funcionando seu áudio. Que coisa, hein? Não, tá fechado o áudio. Não. Doutora Leonice, vamos para as considerações finais, doutora. Depois o doutor Ivan retorna. Vamos ver o doutor Ivan, vamos se conseguimos agora. Não deu. Para as suas considerações finais, doutora. Eu só tenho uma coisa a complementar. Deus não escolhe os capacitados, capacita seus escolhidos. A ANB é uma escolhida e nós somos os escolhidos da ANB. Nós somos advogados e advogadas. Todo esse arranjo IAB, OAB, esse aparelhamento todo, ele nasceu lá atrás com uma minoria e se tornou esse monstro. Então, vamos nos unir pela justiça. A verdade está sendo esclarecida, toda a história está sendo desvendada. Não existe bacharel em direito que seja um juiz, que não seja um juiz, que não seja um desembargador, que não seja um delegado, todos são advogados. Quem nos qualificou foi a nossa formação. E desde lá de trás, mesmo sem formação em direito, já eram e os então, formados em contabilidade na graduação também são contadores, e ponto final. São contadores, como aconteceu até 2012, quando a CFC se uniu à OAB para praticar também essa aberração, esse crime, esse aberrado. Criou metástase. Criou. Então, vamos nos unir, porque a verdade é importante que venha sendo esclarecida a todos, de todas essas histórias. Nós nos apegamos inicialmente, nós sempre comentamos que o IAB, como foi o que apoiou a criação da OAB lá atrás, que a OAB seria o guarda-chuva do IAB, vamos chamar assim. Tá? Só que hoje, aprofundando os estudos, Dr. Robson, eu aqui, nos debruçamos e nós chegamos na conclusão que o IAB é o governo paralelo, é um Estado paralelo. E é ele quem governa, quem manda dentro do executivo, judiciário, geral.
Né? Então, eu só quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e vamos nos unir. A nossa luta tem uma vitória, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, e nós somos os escolhidos. A ANB é escolhida e nós somos essas pérolas raras. Um feliz Ano Novo a todos e que Deus abençoe. Doutora Leonice, eu quero registrar agora duas coisas. A ANB muito deve à doutora por todo esse período, principalmente esses últimos 5 anos, e principalmente na criação de todo esse quadro envolvendo a OAB, a IAB, etc. e tal. Nós nos sentimos muito honrados, mas honrados de verdade pela sua tenacidade, pela sua dedicação. A doutora está praticamente diuturnamente nas plataformas, dando guarida às informações, aos questionamentos. Então, rendemos aqui a nossa homenagem pela sua bravura, sua dedicação a todos os excluídos do mercado de trabalho. O seu trabalho é impagável. Então, parabéns e que Deus abençoe na sua infinita bondade toda a sua família e todo o seu lar, e para que nós possamos em 2021 finalmente vencer essa tempestade que vige sobre o Brasil. E queremos com isso também desejar um Feliz Natal para a doutora e toda a sua família, para todos os seus pares, para os nossos colegas doutores e doutoras do estado de São Paulo também, e abraçá-los numa grande corrente fraterna, convidando-os para o ano que vem estarmos cada vez mais unidos. Oi. O áudio caiu. Tá me ouvindo aí, doutor? O áudio do... Agora sim, agora estamos me ouvindo, doutor. Faço as palavras da doutora Leonice. Eu estou no local público, né, para responder o colega aí, o caro colega. Aqui no Distrito Federal, se for pego sem máscara, é um absurdo. A multa é R$3.000 e para o empresário onde eu estou, a multa também tem uma multa grande. Então, por isso que eu estou usando a máscara. Mas eu falo para todo mundo que eu estou bem de saúde, forte e firme nessa batalha humanitária com a ANB. Falo para o Brasília e Distrito Federal e todo o Brasil. Sou daqui de Brasília, nasci aqui, conheço tudo sobre a política interina, né, doutora Leonice? Aqui do Congresso Nacional. E como o doutor Carlos falou, nós não paramos. Eu só peço paciência a todos os doutores para que possa ter paciência que nós estamos chegando rumo à vitória. E Brasília, nós temos que trabalhar com estratégias. Foi assim desde que eu entrei do início e vai ser até o final. Eu entrei com compromisso e faço as palavras de todos os doutores do direito humanitário, porque nós iremos sim acabar com esse poder paralelo. Nós todos somos advogados, né? Quero deixar meu recado para o presidente que a ANB sempre esteve com ele, porque há rumores dizendo que a ANB não está com o presidente. Nós estamos com o presidente da República. Quando nós estivemos no Alvorada, que eu falei para ele que esse homem estava só, hoje todo mundo está vendo aí que até pessoas de dentro do próprio governo estão traindo. Então, ele tem consciência do que a ANB está falando. Algumas estratégias que nós estamos montando junto à Polícia Federal, junto ao Ministério Público Federal, junto à presidência, né? Com o superintendente da Polícia Federal, nós permanecemos em silêncio, porque esse aparelhado de 30 anos, esse tentáculo do crime, eu chamo tentáculo do crime, que a Polícia Federal está buscando cabeça desde 1930, que é grande esse aparelhamento aí, não só a AB, mas vários órgãos estão com aparelhado. Então, nós se resguardamos nesse momento em trabalhar estrategicamente. Nós estamos tendo apoio de vários parlamentares, me resguardo não falar os nomes, e nós iremos
ter a vitória, doutores. Com certeza nós teremos a vitória. Eu quero deixar aqui meu abraço, meu fraterno Feliz Natal a todos e o próximo ano novo. E em fevereiro nós teremos nova composição da Câmara, novo presidente, novo senador no Congresso, que nós já estamos em contato com os futuros candidatos ao Parlamento, presidente da Câmara e do Senado, para que a gente coloque os nossos projetos de interesse do Brasil a todos os advogados não inscritos pela lei maior, para que possa exercer o exercício da profissão. Eu deixo um abraço aqui. Eu queria falar muita coisa, mas a pedido do meu presidente e até pela segurança de todos da ANB, nós vamos se resguardar, porque as coisas realmente estão acontecendo. A Polícia Federal todo dia prendendo gente. Eu tenho contato dentro da Polícia Federal nesse momento, tenho gente nossa lá dentro, gente dentro do Congresso, dentro da Câmara, sei tudo que se passa. Mas aqui eu vou me resguardar em não falar. Né? Então, assim, mas eu quero deixar para os nossos advogados da ANB e aqueles que não são da ANB ainda, que nós estamos acabando com esse tentáculo do crime. Esse tentáculo do crime no Brasil, no país está caindo. E vocês podem ter certeza que a ANB, ela vai conseguir o êxito. Um abraço a todos, Feliz Natal e um próximo ano novo. Doutor Ivan Soares Pereira, meu nobre guerreiro, você é realmente uma grande referência dentro da ANB também. As atividades desempenhadas, e sempre de forma voluntária, aliás, como todos os membros que estão vinculados à ANB, isso aqui é uma verdadeira recuperação do primado do poder, da justiça em favor dos injustiçados, e não só na área do trabalho, mas de todos. Sim, doutor, eu quero uma parte, um minutinho, para falar do artigo 1º. Nós já falamos com a superintendência da Polícia Federal. Eu fui policial militar 30 anos aqui no Distrito Federal, com o maior orgulho no excepcional comportamento. Hoje advogado, árbitro nacional pela ANB e também estou fazendo a pós-graduação em Direito Empresarial. E eu falo para os senhores, nós somos advogados e será cumprido o artigo 1º. Isso em outras lives nós vamos explicar de que forma esses advogados da ANB, que está sendo orientado por parceiro, ex-juiz, ex-desembargador, ex-procurador e promotor do Distrito Federal, de que forma que tem que fazer. Porque um absurdo, doutor, o STF fazer essa forma. Ele julga, né, prende, executa. Isso aí está errado. Mas em outras lives futuras nós iremos falar. Mas nós já temos o caminho de que forma nós temos que fazer. E não venha com ameaça, não, porque nós somos advogados da lei maior. E a mesma Constituição que solta é a mesma Constituição que prende. Então nós temos esse poder de polícia dentro da Constituição. Qualquer um do povo pode e o agente público muito mais. E aqui eu deixo um recado para aqueles que estão ameaçando todos nós da ANB. Qualquer um do povo pode e o agente público muito mais, que eu não deixei de ser agente público. Então nós iremos, eu estou nessa caminhada com a ANB e não pegue isso com ameaça, mas eu estou com a Constituição debaixo do braço e aí logo mais nas futuras lives a gente vai comentar, doutor, sobre essa situação. Ok, maravilha, doutor. A ANB rende todas as homenagens ao seu trabalho, sua atuação voluntária aí no Distrito Federal. Parabéns, Feliz Natal para você, para todos os seus pares familiares, para os seus amigos, e queremos também externar os votos de um Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos os doutores e doutoras impedidas ao exercício profissional do Distrito Federal de Mediações. Parabéns mais uma vez. Para as considerações finais, doutor Robson Ramos. Bom, antes de tudo, um Feliz Natal para todos, que o nosso próximo ano seja muito melhor, a gente tem esperança, principalmente porque estamos descobrindo coisas muito importantes e que logo vão chegar ao conhecimento de todos, e devem, né? Respondendo algumas questões que fizeram aqui, o que nós temos que ter consciência é que não é exatamente a OAB que é o nosso problema, né? Quem está cerceando o nosso direito ao trabalho são os juízes, coisa que nós nunca entendemos antes, mas que agora está nítido, está claro o porquê. Quando um advogado que não tem registro
na OAB tenta entrar com uma ação, o juiz é que não aceita. Doutor Robson, nós temos honrosas exceções. Sim, bom, que aceite. E o promotor de justiça, são essas pessoas. Esse sim. Não permitem que o advogado sem registro na ordem na OAB consiga trabalhar. Porém, o que nós estamos vendo é que estas pessoas, esses magistrados, eles fazem parte desta associação. Nós temos aqui vários documentos, né, que mostram que o juiz também é membro do IAB. Então, interessa para ele defender a continuidade desta situação. O nosso problema realmente é muito maior do que a OAB. A OAB, na verdade, nem existe. Quem não tem, né, direito de entrar com uma ação, não tem legitimidade, é a OAB, porque ela não tem estatuto, ela não existe. Né? Então, o nosso problema é esse. Só para finalizar, então, todos tenham um bom Natal e a gente vai continuar esse trabalho. Vamos começar a publicar, né, em PDF nas plataformas, né, e também no site, as nossas descobertas, para que as pessoas compreendam o verdadeiro poder que existe por trás de tudo, que está até acima do presidente da República. Nós vimos recentemente a OAB aprovar alterações no estatuto, né, em 10 dias. A última que eles fizeram, em menos de 10 dias, a alteração estava pronta. De onde vem esse poder? É maior que um poder do partido político. Um partido político não aprova um projeto em 10 dias. O presidente da República não consegue aprovar um projeto em 10 dias. E nós vimos a OAB fazer mudanças no estatuto em um prazo recorde, que ninguém consegue. De onde vem esse poder? Nós já sabemos. Ok? Então, tenham um bom dia para todos. Ok, doutor Robson Ramos, nós queremos aqui, em nome da ANB, render as nossas homenagens e, com toda certeza, a sua contribuição para as causas, para a causa da justiça e do trabalho da advocacia tem contribuído muito durante esse tempo todo. Você é realmente uma grande referência da ANB, a quem rendemos a nossa homenagem ao nobre doutor, sobretudo a todos os seus familiares, desejando também um Feliz Natal e que 2021 possamos estar juntos. Um grande abraço, mais uma vez, doutor Robson, você é realmente uma grande personalidade em nosso meio. O doutor Ivan também eu quero apenas encerrar aqui, falando para a doutora Iris e o doutor Ronaldo Mesquita de Carvalho, que tiveram que se retirar, conforme consta aqui em nosso registro de conversas privadas. Eu quero dizer também que essas referências do Dr. Ronaldo e da doutora Iris realmente enobrecem as atividades da nossa associação. Queremos externar a eles e a todos os demais presidentes que não participaram desta live, todos os seus suplentes de primeiro e segundo grau e a todos os seus respectivos familiares e associados, o nosso reconhecimento e a nossa sincera condição de que estamos sempre ombreando lado a lado na defesa dos direitos ao exercício profissional. É triste você ver pessoas jogadas na desesperança de um país que tem uma Constituição, e quando o próprio país não respeita a sua Constituição, você não tem um país, você tem um aglomerado de gente chamado de nação que não tem identidade com nada. E uma nação, e um país se constitui através da sua Constituição e através do seu exército. Quando a Constituição não é respeitada pelo país, nós não temos um país. E se o exército não respeita seu povo soberano, nós não temos um exército, nós temos um aglomerado de pessoas. Mas eu quero aqui registrar, nós ainda acreditamos na instituição das Forças Armadas e no presidente da República. E com isso encerra a nossa transmissão de hoje. Só uma parte, doutor Carlos. O senhor falou que a próxima live nossa será na primeira quinta-feira de fevereiro, não é janeiro. Milhares. Quinta-feira de fevereiro, exatamente. Então lá estaremos de volta e aí nós vamos trabalhar a questão do nosso congresso em Brasília.
Feliz Natal, próspero ano novo, renovado, e até o ano que vem.